O documentário mostra o processo criativo de uma performance de dança do ventre com solo de percussão ao vivo, seguido de uma apresentação de um solo de percussão de dança do ventre. Há relatos tanto da visão do músico quanto da bailarina, e também os caminhos possíveis do trabalho de interação entre os dois artistas. Será explorado o lado musical de criação de uma estrutura musical pré-estabelecida ou possibilidade de improvisação do instrumento e preparação da bailarina para o improviso de acordo com a música, mostrando que a performance pode ser realizada com interação constante entre músico e bailarina, podendo o percussionista oferecer estímulos sonoros para a bailarina seguir com o corpo ou a bailarina oferecer estímulos visuais para o percussionista seguir com a música. Na dança do ventre existem vários estilos, tanto de dança quanto de música, e um deles é o solo de percussão, ou solo de Derbak, que é o nome mais conhecido pelo público, porque Derbak é o nome do principal instrumento percussivo dentro da dança oriental. Nesse estilo, geralmente um músico ou mais músicos tocam instrumentos prioritariamente percussivos e a bailarina faz as marcações desses instrumentos, principalmente com movimentos de quadril. Então, batidas, acentos e movimentos reverberados como os tremidos e chimes. Essa apresentação pode ser com uma música gravada, que geralmente traz uma riqueza maior de ritmos e instrumentos, ou então uma performance ao vivo. Geralmente, quando esse show é ao vivo, costuma-se ter um músico ou um número menor de músicos tocando especialmente esse instrumento principal, que é o Derbak, fazendo algumas variações rítmicas e de marcações, e a bailarina segue improvisando em cima do improviso do músico também. O solo do Derbak ao vivo é o momento do músico e da bailarina não só mostrarem técnica e agilidade, mas também conexão e sintonia entre a música e a dança. Não basta o músico tocar muito bem e a bailarina dançar muito bem. Se não houver essa sintonia, a dança pode ficar desencontrada com a música, sendo que a ideia é o público conseguir enxergar as marcações da música no corpo da bailarina. Numa apresentação ao vivo de solo de Derbak, geralmente a forma mais comum de combinar o que vai ser feito é a bailarina pegar uma determinada música que ela goste, que ela já conhece, e passa para o derbakista, o percussionista, pegar aquela música e ensaiar para tocar com a estrutura muito similar àquela. Tenta tocar ou igual ou com pequenas diferenças. Assim ela consegue dançar, mesmo que seja de improviso, que ela não coreografe, ela consegue dançar sem errar as marcações principais e o músico já tem uma base pré-definida. Mas pensando num processo criativo, creio que não seja a forma mais interessante de ser trabalhada, porque assim isso limita o trabalho do músico, que vai ficar em cima daquela base pré-estabelecida e os floreados, algumas marcações pouco diferentes, e a bailarina já sabe, em cima daquela estrutura o que ela pode marcar, mas também fica um pouco limitado. Então, se é para tocar uma música que já existe gravada, qual seria o diferencial de colocar o percussionista ao vivo? A proposta que eu acho mais interessante para o trabalho ser feito dessa forma, ao vivo, seria combinar o trabalho do músico e da bailarina, onde a bailarina definiria alguns pontos principais que ela gostaria que tivesse nesse solo de percussão para ela, e o músico também poderia ousar colocar algumas coisas que ele gostaria, tudo isso sendo combinado entre músico e bailarina. Assim, os dois criariam uma música única, uma música exclusiva de trabalho de dupla. Não que seja errado trabalhar dessa forma, pegar uma música que já existe e tocar em cima. É a forma mais tranquila, um pouco mais simples, principalmente porque às vezes o músico e a bailarina têm pouco tempo de contato entre eles, não pode ter muito ensaio, então fica realmente um pouco mais tranquilo trabalhar dessa forma. Mas quando há essa possibilidade de ter ensaio, de conversar, de se conectar mesmo, com o músico, fica mais interessante ter esse trabalho de integração. Bom, minha ideia inicial era o seguinte: você fazer uma introdução sua, você mostrando seu trabalho, e eu não começo em cena. Essa introdução você vai definir o tempo, pensa em coisa de 30 segundos a 1 minuto, a forma que você achar melhor. Ela não precisa ter estrutura para ser dançada.
Então, é um momento, mas também não pode ser com a intensidade lá em cima, porque depois eu vou entrar, pode ser que acabe caindo a intensidade. Certo. Aí vem a entrada, com o ritmo de entrada, que eu pensei em fazer uma estrutura mais tradicional mesmo. Então a entrada podia ser com o ritmo Malfuf, e aí a gente define o tempo dessa entrada. Depois cai para um ritmo de base, ritmo quaternário, que pode ser o quê? Pode ser o Maksum, Said ou Masmoud Sahir. Sim, fica melhor a questão do Maksum, pelo fato de ser um ritmo bom para você conseguir florear em cima. Então ele fica a base fica o Maksum. Tá. Eu vou botar aqui já o Maksum normal, que vai ser a base, que eu acho que vai ser a parte mais longa do solo, porque você vai fazendo o floreio por cima. Sim, a parte onde o floreio vai trabalhar mais. Isso, porque isso aqui vão ser os ritmos de base, né? O floreio vem todo por cima, então parte mais longa. Uma das possibilidades de uma apresentação é o improviso do músico, onde a bailarina tenta seguir os padrões que o dermaquista está criando sem conhecer previamente essa estrutura. Cabe ao músico facilitar o processo para a bailarina, repetindo alguns padrões, por exemplo, tocar 4 vezes o mesmo floreio. Com isso, dá tempo da bailarina captar o padrão e executar o passo dentro da música, diferente de tocar 4 frases de floreios completamente diferentes. Por exemplo, assim fica difícil da bailarina acertar as marcações da música. Depois do Maksum, minha ideia seria, em algum momento desse solo, ter algum ritmo diferente, pensando ou em fazer um momento mais folclórico para o Halij, ou fazer um momento Zar com o Ayub. Certo. Só que, se for o Halij, o Halij eu já considero ele um pouquinho mais animado, né? Então ele ia ficar numa cadência quase parecida com o do Maksum, dependendo da forma que toca. Já o Ayub ele cai um pouco, ele estaria numa certa intensidade, numa certa velocidade, e entrando no Ayub dá uma quedinha, vai pro lento e esse Ayub pode ir acelerando. Eu acho uma boa opção. Então, por enquanto tem a introdução, puxa o ritmo da entrada, puxando a bailarina, então um ritmo Sim. mais agitado. Isso. E depois amorna um pouco e começa floreado. Isso. Certo? Pós-floreado a gente vai dar uma quebra, baixa pro Ayub. Eu vou botar aqui Ayub. Nossa. Ayub. Vou colocar aqui o Ayub no humor Zar. Não é o Ayub acelerado para deslocamento, nada disso. É um Ayub que a gente pode brincar, então a gente pode começar aquela coisa lenta, ficar naquela ginga do Ayub. Sim. E depois ir acelerando, certo? Para uma possível finalização. Isso. Aí a finalização, de novo, vai ter que subir a intensidade. Eu acho importante ter um momento de rush no solo. Sim. Para eu poder mostrar serviço em relação a shimmy. Então, minha ideia era fazer o rush, ou do rush acaba, ou do rush entra um outro ritmo mais acelerado. No Ayub, é bom definir qual a intensidade que começa e como que seria esse crescimento, né? Uhum. Não sei se seria uma coisa, aquele de cair o BPM mesmo. Lento. Lentão. Lento. Isso.
curta mesmo, mas você vê que começa bem lento para acelerar um pouquinho. Optamos por gravar uma base para dar mais liberdade no momento do floreio e para deixar também o solo um pouco mais preenchido. Após a gravação da base do Derbach, nós começamos a estudar diversos solos de Derbach que continham os ritmos que a gente decidiu colocar na estrutura. Isso ajudou a gente a ter uma noção de quais são as principais bases, quais são os principais floreios dentro daqueles ritmos, e a partir dali a gente podia tanto escolher alguns floreios, algumas marcações pré-existentes, quanto o músico podia criar em cima daquilo que ele já tinha ouvido, fazendo marcações que eram do interesse dele também. Mas prestando atenção também na questão da bailarina, né? Que a gente, num segundo momento, né, depois de escolhidos alguns floreios, estudados esses Derbachs, a gente passou a ensaiar junto com essa base rítmica, testando alguns desses floreios, fazendo essas marcações, vendo se eles se encaixavam principalmente e depois vendo se era possível ser dançado daquela forma. O processo de criação do nosso solo de Derbach, num primeiro momento, foi estabelecer os principais ritmos, o roteiro que a gente ia seguir dentro dessa estrutura de solo de Derbach. Então a gente definiu que teria uma introdução, passaria por um ritmo de deslocamento, já que eu não começaria dançando nessa introdução. Aí, depois desse ritmo de deslocamento, iria para um ritmo mais cadenciado, onde se trabalhariam vários floreios, marcações mais específicas para fazer a leitura do quadril, passaria por alguns outros ritmos para, no final, ter uma aceleração da música e chegar na finalização.